Você sabia que existe um remédio que custa cerca de 6 milhões de reais e é considerado o mais caro do mundo? Pois é, ele existe e se chama Zolgensma. Além dele, existem outras centenas de medicamentos caríssimos usados para tratar doenças imunológicas. E eles podem ser cobertos pelo plano de saúde ou até mesmo pelo SUS. Mas muitas vezes é preciso a justiça para que a compra seja feita. Em 2022, o Ministério da Saúde gastou cerca de 1,1 bilhão com a compra de medicamentos por ordens judiciais. Mais da metade desse valor diz respeito a 3 remédios para doenças raras. E para falar para a gente sobre a cobertura dos planos na compra dos medicamentos de alto custo e dos nossos direitos também, a gente conversa com o advogado especialista em direito da saúde, Dr. Elton Fernandes. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa casa. Abi, prazer estar aqui com você, com o Léo. Muito obrigado pelo convite, doutor. viu? Para nós. Sempre. Doutor, a minha primeira pergunta, não sei nem, né? Mas como a gente considera um remédio com alto custo? Perfeito. É uma pergunta maravilhosa essa. É assim, primeiro, no alto custo cabe um medicamento que acima de um salário mínimo. É uma controvérsia que tem ali, alguns classificam, mas a maioria vai classificar assim. Acima de um salário mínimo já é um medicamento de alto custo, porque de fato é um altíssimo custo para uma parte expressiva da nossa população. A gente, infelizmente, as pessoas não vão conseguir comprar. Quando a gente fala de 6 milhões de reais, então... É surreal. Isso é surreal, né? E é surreal, inclusive, para pessoas, para uma classe média abastada, já é um valor de 6 milhões de reais, já é um valor bem surpreendente. Agora, esses medicamentos, tem em algum momento da nossa vida a gente vai ter que discutir por que o medicamento custa tão caro, 6 milhões de Acho reais. que a pergunta talvez seja essa, né? Por que custa tão caro Não um é medicamento assim? né? As empresas falam que, claro, tem uma questão da oferta e da procura, elas fizeram ali, gastaram muito dinheiro numa molécula, desenvolveram um medicamento que tem uma patente, essa patente vai viger por muitos anos, então ela tenta aproveitar ali. Agora, de alguma maneira, talvez em algum momento, a gente tenha que discutir de fato com a indústria farmacêutica. E note uma coisa, o SUS ainda paga mais barato num medicamento do que um plano de saúde. E essa é uma discussão justa que os planos de saúde fazem. Eles dizem assim, mas escuta, se eu tenho que fornecer um medicamento também, por que o Estado pode comprar a um preço mais barato e eu tenho que pagar num preço mais caro? É uma reivindicação dos planos de saúde que você fala assim, faz sentido, né? Tem uma razão de a gente estar falando assim, bom, não pode ser. Será que um plano de saúde tem que pagar mais caro? Agora, de fato, tem medicamentos que custam 6 milhões de reais e o grosso mesmo são, às vezes, desse 1,1 bilhão aí que eles estão falando, que tem uma notícia hoje repercutindo bastante a respeito disso. E nas redes sociais, todos os dias nós nos deparamos com pessoas que pedem nossa atenção, a nossa colaboração, nosso compartilhamento, né? Vocês, enquanto comunicadores, devem lidar muito com isso. Sim. E com esses pedidos todos, e às vezes não é nem possível atender todo mundo. Mas é caro. Um medicamento, em geral, é bastante caro e, então, é uma dificuldade para a população. Se, às vezes, falta medicamento, para pressão, falta remédio no posto, imagina um medicamento de 6 milhões. Doutor, mas, de uma certa forma, desculpa, Léo, eu acho que essa coisa da gente falar mais sobre isso faz com que chame a atenção das pessoas num geral. E para que também o governo, para que também seja feito alguma coisa para que isso melhore, tá? Então, vamos conversar sobre isso, o que está acontecendo, o que a gente pode auxiliar, o que é possível, sei lá, os laboratórios brasileiros ajudarem de alguma forma. Então, acho que quanto mais a gente fala e a gente recebe realmente muitos pedidos, muitas vaquinhas para crianças que têm AME, e a gente vê aquela situação que um tempo é corrida contra o tempo, né? Porque até os 6 meses você pode mudar a vida de uma criança, mas se você descobre isso depois, isso já dificulta. Então, eu acho que quanto mais a gente em casa puder falar sobre isso, você em casa que conhece pessoas, divulgar e pedir esse tipo de ajuda, já é necessário. Só um adendo, né? A gente está falando de medicamentos um pouco mais, assim, difíceis de se encontrar, como a sua oferta e procura. Se a gente trouxer isso aí para o dia a dia, o médico receita um medicamento, uma injeção, que você precisa ir até o hospital e tomar 10 injeções. Sendo que tem uma outra possibilidade de se tomar uma única injeção com quase o mesmo medicamento. E o convênio nunca fornece para você essa única aplicação, sempre vão atrás das 10 aplicações. Como que isso funciona em relação ao convênio? Sendo que a gente, teoricamente, a gente pagaria até mais, porque eu vou usar mais o convênio, eu vou usar mais o atendente, mais eu vou material. usar mais material. Perfeito. Quem usa esse critério de um ou de outro medicamento? Perfeita pergunta, porque assim, eu tenho alguns amigos que são auditores de planos de saúde, dou aula
da matéria há muitos anos já, e aí dentro da sala de aula muitas vezes eu lido com médicos que são médicos de operadoras de saúde, e alguns deles me trazem questões como essas. Os bons auditores de operadoras de saúde me dizem o seguinte: olha, Elton, quando eu me deparo com essa situação, eu faço a conta e falo, não compensa, eu vou liberar o medicamento, que é uma dose, que é uma forma, é uma aplicação para o paciente, é mais barato para mim também. Agora, infelizmente, muitas das vezes, o plano de saúde ele olha para a regra da ANS. Ele olha para o rol, para a listinha, para a tabela da ANS e fala assim, então, seu medicamento está na tabela. Ah, então que pena, vou ter que te liberar. Não, não está na tabela. Opa, então não vou fazer. Aí você fala assim, poxa, mas, assim, vou te dar um exemplo concreto. Em casa deve ter muita gente hoje assistindo que conhece alguém com dermatite atópica grave. Um medicamento para dermatite atópica, os dois mais recentes, está no rol da ANS. Ele custa R$9.000 mês. Agora, se você não responder a esse medicamento, ou na verdade, alguns médicos falam assim, talvez você nem precisasse desse, eu poderia te dar o que custa R$4.000 mês. E você usa em casa, Léo. Só que esse não está na regra da ANS. E aí os planos de saúde falam assim, mas então não posso te liberar, porque esse não está na regra da ANS. Os bons auditores de operadoras, eles vão ler isso e vão falar assim, mas escuta, pode pedir o de 4 que eu libero o de 4 para você, porque para mim é mais barato. Mas parte expressiva vai apostar no seguinte, eu não vou te fornecer isso. E por quê? Porque muitas vezes eles apostam que você vai se voltar contra o SUS e não contra a operadora de saúde. Para você ter uma ideia, tem operadora de saúde hoje em São Paulo, e eu conheço o caso, que ela chega a fornecer a você um advogado para você entrar com uma ação judicial contra o SUS para você receber o medicamento. Então ela fala, olha, não se preocupa, estou vendo aqui, recentemente peguei um caso, inclusive no escritório, onde uma senhora foi fazer um pedido para a operadora de saúde e eles disseram, não, esse medicamento o SUS fornece. Passa aqui que o nosso médico vai prescrever no formulário do SUS, a senhora vai lá retirar no SUS. Não, eu não vou retirar no SUS. Porque, assim, o SUS, no final de contas, deve servir para aquelas pessoas, sobretudo, que não têm o plano de saúde, não têm a possibilidade de pagar. Eu estou tirando a vez de alguém. Sim, né? Eu vou pegar e vai faltar para alguém, porque há uma escassez de fato. Então, assim, esse é um jogo que as operadoras ainda fazem muito. Olha isso. Gente, que difícil. Doutor, chegou uma receita do médico e ele receitou um remédio de alto custo. O que eu devo fazer? Perfeito. Quando a gente, primeira coisa, os medicamentos para o sistema público de saúde, eles hoje precisam ser prescritos dentro de um formulário, tá? Eu cheguei não sei se a produção... Tem aqui, né? A gente pode colocar, dê para o doutor explicar? Tem um link aí para a gente poder fazer e preencher esse formulário. Perfeito, porque dentro desse formulário especificamente, todo médico deve fazer a prescrição dentro do formulário. Por quê? Porque senão haveria uma padronização, para ter um padrão. Certo. Qual é a doença, qual é o CID, qual é o medicamento, qual é a dosagem. E toda vez que você fizer essa prescrição, se a pessoa está numa cidade como São Paulo, por exemplo, ela tem farmácias de alto custo na cidade de São Paulo. Tem, por exemplo, aí, muito famosa na cidade de São Paulo, Maria Zélia. O Maria Zélia você pode levar no Maria Zélia e fazer o pedido. Agora, Elton, não estou em São Paulo, estou no interior, zero problema. A sua prefeitura precisa fazer a recepção desse documento. Aí, geralmente, a Secretaria de Saúde do município vai receber esse medicamento. O SUS tem um protocolo. Acerca de todo medicamento que está no SUS tem um protocolo. Então, vamos pensar, por exemplo, né? Vamos pensar que uma gestante, por exemplo, pode ser que ela tenha que usar Clexane, enoxaparina sódica, né? Que é um medicamento que você usa muito em gestante para evitar o risco de trombofilia. O SUS tem um protocolo. Se aquela mulher, por exemplo, teve um problema de trombofilia ou tem esse risco de trombofilia, o médico faz a prescrição, vai ter o fornecimento. Não, Elton, é só uma precaução por um excesso de cuidado. O SUS, nesse caso, entende que ele não tem obrigação de fornecer. Aí essa paciente vai ter que ter uma boa justificativa e ir para a justiça. Na justiça, pode-se fazer uma análise desse caso para essa gestante. Enquanto isso, o tempo está correndo. Enquanto o tempo está correndo. E ela vai ter que pagar isso no particular. Tá? Doutora, a gente tem ali, ó, o formulário. Não sei se você quer olhar para trás, aí dá para você ver. Esse formulário mesmo, tá? Esse formulário, então, o paciente, isso é facilmente encontrado na internet, vai pegar lá o fornecimento de medicamento de alto custo, o médico vai fazer a prescrição disso, pode ser feita a prescrição no computador ou manualmente, zero problema. E é esse documento que tem que fazer. Esse aqui é o de São Paulo? Não. Esse aqui já é o padronizado do Ministério da Saúde, tá? Então, perfeito. Esse documento, por exemplo, você pode entregar em qualquer farmácia de alto custo do seu estado, não tem nenhum problema. E aí precisou, vai atrás de uma liminar. A liminar demora muito para sair? E se caso a justiça falar assim, te fornecer essa liminar,
vai lá tomar o medicamento, só que aí analisou aquele caso e falou assim, não. Léo, pergunta Você ótima. precisa pagar. Porque esse é um risco que a gente corre numa ação judicial. Quando a gente faz uma ação judicial, a gente tem que ter em mente o seguinte: no sistema público de saúde, se um juiz fornece, existem boas decisões no sistema público dizendo o seguinte, que salvo se houve fraude, salvo se tinha algum esquema por trás, porque acontece esse tipo de coisa. Alguns anos atrás, Léo, a gente passou no estado de São Paulo por um esquema de fornecimento de medicamento em que, infelizmente, moradores de rua, a um troco qualquer, entregavam cópia dos seus documentos para que, com laudos médicos falsos, isso fosse parar na justiça, recebia-se então um medicamento, aquela pessoa recebia o medicamento e ela revendia depois. Isso aconteceu em reiterados casos na justiça. Então, por conta dessas coisas, muitas vezes, vai se burocratizando um pouco mais. Salvo esses casos muito escabrosos, a justiça no público não tem cobrado do paciente quando ele perde a ação judicial. Mas é possível. Esse risco existe. E num plano de saúde, o risco também existe, de você ter que devolver o valor. Agora, uma ação judicial, ela precisa ser sempre bem fundamentada. O que é um bom fundamento? Eu vou dizer assim, desde que a gente tenha uma explicação técnica do porquê que aquele medicamento é tão importante para aquele paciente, eu tenho uma alta possibilidade, eu tenho uma alta chance. Quando que eu tenho uma chance menor? Quando a gente está falando, por exemplo, de casos em que é de fato experimental, em que de fato eu não tenho uma evidência científica tão robusta, ou de que de fato no mundo algumas agências ao redor do mundo recomendam, mas não está muito fortemente tão bem embasado. Isso é um pouco mais difícil liberar. Agora, veja, Léo, tem casos em que as doenças são tão raras, que eu nunca vou encontrar um medicamento na bula para essas pessoas. Então, hoje mesmo, por exemplo, estava fazendo uma ação para um paciente que tem um tipo de câncer hematológico, um câncer no sangue, em que a descrição na literatura é o seguinte: existem 1.500 pessoas no mundo, em 7 bilhões de seres humanos, 1.500 pessoas que estão vivas com um caso similar ao dele. Então, é muito pouco isso. Como é que eu vou reunir 1.500 pessoas ao redor do mundo para fazer um estudo? Eu nunca vou encontrar a bula de um medicamento com uma doença, indicando uma doença. Aí, eu não posso exigir uma prova científica tão robusta, porque é uma doença muito rara. Eu não vou conseguir reunir esses pacientes. Ela ainda está em experimento. Está em experimento. Outros casos, é tão interessante que é o seguinte, a gente está falando da indústria farmacêutica, mas, por exemplo, tem um caso de um medicamento que chama rituximab. Esse medicamento é muito judicializado. Sabe por quê? Porque, veja só, esse medicamento não tem mais patente. Nenhuma empresa tem patente mais do medicamento. Então, quem quiser lançar um similar, vai lá, pega a molécula tal, né, e lança um medicamento similar àquele. Pode fazer um genérico, um biosimilar, está tudo certo. Aí te pergunto, se ninguém mais tem a patente, quem quer pagar o estudo para mudar a bula do medicamento na Anvisa? Ninguém, né? Ninguém. É uma Doutor, indústria. Né? isso é muito triste. É uma indústria. É uma indústria, né? Só que acaba com a vida das pessoas, né? Por falar nisso, a gente tem 2 depoimentos e acho que depois dá pra gente comentar bastante sobre eles. Vamos assistir. Olá, meu nome é Inaê Letícia, eu tenho 23 anos e eu tô aqui para contar um pouco da história do meu filho para vocês. O Felipe foi diagnosticado com uma doença rara chamada AME, atrofia muscular espinhal. E aí ele foi encaminhado para a UTI, onde ele segue internado até hoje. A AME faz com que o meu filho não consiga produzir o nutriente, né, responsável por manter os neurônios motores vivos. Hoje estão disponíveis no SUS 2 medicações, tem também um outro medicamento revolucionário chamado Zolgensma, que é uma terapia genética. É conhecido também como o medicamento mais caro do mundo, né? Então a gente está lutando pela vida do Felipe e lutando por essa medicação que é tão importante, né, para ele. A isso a gente resolveu também montar uma campanha na internet, @ajude o pequeno Felipe. Desde já eu deixo aqui o meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Boa tarde, Abi. Boa tarde, Léo. Eu sou o Padre Marlon Múcio. Eu tenho 50 anos de idade, 23 anos de padre e eu sou um milionário. Eu digo que eu sou um milionário porque eu tenho uma doença que acomete 1 em cada 1 milhão
de pessoas, chamada RTD, deficiência do transportador de riboflavina, ou síndrome de Brown-Violletto-Van Leer. Aqui da cama, onde estou há 3 anos e 10 meses, e durante todo este tempo celebrando diariamente a Santa Missa, de maneira especial, eu estou agora empenhado em construir aquele que deve ser o primeiro hospital do Brasil especializado em doenças raras. E atualmente eu tomo 281 comprimidos por dia, que dá R$17 mil por mês. Quem tem doença rara tem pressa. Olha só. Uau, não é, doutora? É Uau. emocionante a gente ver a Inaê falando do filho, do Felipe, né? E o padre, né, falando que mesmo diante de tudo isso, ele fala com a gente sorrindo e ainda tentando fazer o que ele, né, o que ele se propôs a fazer pela vida. E é engraçado porque o Gui falou pra mim assim, Bia, eu pedi pro padre mandar uma mensagem pra gente, falei com ele de manhã e à noite ele já enviou. Eu falei, nossa, padre, que rápido. E ele disse assim, eu tenho pressa, né? E é pressa pra viver. Doutor, nesse tipo de situação, o que é possível fazer? Então, é muito duro, né? Porque, assim, por exemplo, o caso do Felipe, a gente está acompanhando, não sou advogado do caso, a gente está só acompanhando pelas redes sociais, como todo mundo, né? E a gente sabe que a família está ali lutando por uma liminar na justiça. A gente não sabe dizer, a gente sabe que a justiça indeferiu, então, quer dizer, puxa, num primeiro momento está negado o pedido e parece que tem um recurso agora para ser analisado por um tribunal, mas há uma angústia dessa família, né? É duro você pensar no seu filho e imaginar como é que vai ser o futuro, como é que vai ser se isso não chegar. Eu me coloco nesse lugar e penso como é dura essa situação. Então, quer dizer, o que a gente precisa ter enquanto sociedade? Protocolos muito bem estabelecidos para que a gente diga para uma família, porque sim, e porque sim, porque tem evidência científica, e a gente vai ter que fazer, enquanto sociedade, um esforço para atender crianças como o Felipe muito rapidamente, ou se quando não existe qualquer evidência científica, eu preciso amparar essa família e acolhê-la para dizer, olha, pode ser que, né, não é o caso do Felipe, mas pode ser que alguém esteja te indicando um tratamento numa esperança de que tal, mas eu não tenho condição de gastar milhões de reais numa coisa que não vai ter nenhuma evidência ou que não tem evidência de que vai ter sucesso, que não é o caso do Felipe. Mas eu tenho que amparar essa família. Acho que a gente precisa se comunicar com a população. E até quando a gente pode dizer assim, não tem possibilidade, esse medicamento, alguém está dizendo que vai, mas vou te explicar o porquê que não. A gente tinha que se comunicar mais efetivamente, porque hoje há uma frieza, sabe? É muito técnico, É né? muito técnico. A família recebe uma cartinha dizendo não atendeu os protocolos tais. E no final de contas, a gente não recepciona essa família para dizer estou entendendo a sua dor, estou me colocando no seu lugar. Olha, vou te explicar por que o médico que prescreveu isso está equivocado e esse não é o melhor caminho. Talvez se fizesse de tal forma, né? Exato, Sei lá. exato, entende? Então, assim, falta um amparo para a população em geral com relação a essa situação. Eu sempre costumo dizer assim, quando a gente pensa em erro médico, por exemplo, eu costumo dizer para os médicos assim, olha, eu não sei se errou ou não errou, mas a culpa do processo é sua. Porque, assim, você, no final de contas, falhou na comunicação com o paciente. E, invariavelmente, é isso que leva com que a gente processe um médico. Da mesma forma que a gente que o médico falha na comunicação, o sistema público de saúde, muitas vezes, também falha na comunicação com aquele paciente. De não acolher essa família quando, assim, olha, não tenho como fornecer porque não tem evidência científica. Mas vamos pensar num caminho, vamos pensar numa alternativa. Não é o caso do Felipe, que tem evidência científica, tá? Mas, assim, a gente precisa se comunicar melhor com a população. E o caso do Padre Marlon, ele é um querido, né? Ele está nas redes sociais ali, acompanho também, muito querido, muito ativo nas redes sociais. E pacientes como ele fazem o que muitas vezes? Entram com ação judicial em busca de um tratamento, em busca do fornecimento de um medicamento. Mas o SUS, muitas vezes, o que é duro é que ele é intermitente no fornecimento de um tratamento. Às vezes o paciente tem um mês e no mês seguinte atrasa, né? Então isso é muito duro para pacientes, sobretudo quem tem doença rara, que muitas vezes essa doença escapa rapidamente se você não tiver regularidade no fornecimento de um tratamento. Temos perguntas. Boa, Coloca pra gente. Dei. Perguntinha onde que tá ali. Valéria, todos os planos têm obrigação de pagar remédios para o câncer? E aí, doutor? Perfeito. Hoje está muito bem estabelecido já na lei, mas assim,
a gente sabe que tem muito plano de saúde aí que não respeita essas regras. Então, assim, tem obrigação de fazer o pagamento para o tratamento do câncer e daquilo que a gente chama de efeitos do câncer. Se a gente pensar, por exemplo, que uma radioterapia vai provocar no organismo daquele paciente alguns desequilíbrios, o câncer vai provocar muitas vezes nesse paciente até a impossibilidade química de você se alimentar adequadamente. Às vezes, sabe, eu vejo famílias dizendo assim: o meu parente está se entregando, meu familiar está se entregando. Gente, não acreditem nisso, porque muitas das vezes essa é uma reação química, de fato, do organismo daquela pessoa. Ela não está se entregando, ela simplesmente não consegue. E bem porque ela não consegue, às vezes ela precisa de ajuda médica, de fato, de um medicamento que vai fazer o papel de estimular o apetite, que vai fazer o papel de suplementar aquela pessoa. Então, a gente tem que entender isso. Então, assim, tem obrigação de fornecer. Tudo aquilo que a gente vai falando que tiver registrado no Brasil, é o direito de um paciente obter da operadora de saúde hoje. Boa, a gente tem mais uma ali que é da Dina. Boa tarde, doutor Iabiane. Léo também. Minha filha tem urticária, só que ela apresentou doença após ela ter convênio. Ela tem direito à vacina pelo convênio e essa vacina custa R$6.000. Perfeito. E aí, doutor? Perfeito, plenamente, né? Eu tô vendo que tem uma preocupação aqui. Será que é uma doença pré-existente ou não é? Veja, o que é uma doença pré-existente? É aquela que o paciente sabia ser portador. Então, gente, se você não sabia, mas a doença já existia, não é esse o conceito. O fato de a doença, vamos falar assim, não, isso aqui você tem há muitos anos, tá, mas eu sabia que estava doente, eu sabia que tinha, não. Vamos pensar num câncer, alguém fala assim para uma pessoa, não, esse tumor está aqui há meses, ele está crescendo, não é de agora. Tá, mas se aquela pessoa não sabia que tinha, não é considerado pré-existente. Então, assim, tem direito a essa vacina, como os pacientes chamam de uma vacina, que na verdade é um medicamento subcutâneo. É um medicamento que você vai aplicar embaixo da pele, por isso que eles acabam chamando de vacina. Tem direito, plenamente possível. Existem medicamentos hoje para urticária dentro da regra da ANS. A própria ANS tem alguns medicamentos, mas às vezes o melhor, o mais eficaz para aquela doença, para aquele paciente, é um que não está na regra. Aí, se o auditor do plano de saúde for um cara inteligente, interessado, ele pode liberar isso falando, não, estou entendendo que não há, vamos lá. Do contrário, vai ter que ir para a justiça, infelizmente. Tá? E aí é interessante fazer esse tipo de pergunta na hora do atendimento médico, não é, doutor? É importante fazer. Eu acho que é importante entender, os médicos cada vez mais entenderem o seguinte, está na regra da ANS, não está? O SUS fornece, não fornece? O seu caso se enquadra dentro da regra e está pronto para você, assim, não aceite a recusa, reclame na ANS, porque se o caso está dentro da regra da ANS, se a pessoa reclamar na ANS, é possível que resolva. O problema é quando não está na regra da ANS. Aí não vai adiantar você reclamar. Aí só a justiça pode te ajudar mesmo, não tem saída para você. E aí a gente já sabe que pode demorar, e aí você precisa do remédio, vai ter que arcar de alguma forma. E o tempo? Uma liminar hoje costuma ser analisada muito rapidamente pela justiça. Tem casos que a gente sabe que em 2, 3 dias, às vezes até menos, mas a justiça costuma analisar isso. Mas é uma ação judicial longa, que tem que ser bem conduzida, porque como o Léo colocou, eu não posso pensar, conseguir uma liminar, acabou o processo. Não. Tão importante quanto conseguir uma liminar é finalizar isso de modo definitivo e garantir esse direito. É bom, então, sempre ter uma ajuda de um advogado, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. E hoje, olha, se não tenho condição de pagar um advogado, então o que eu faço? Defensoria Pública. Em todos os estados tem Defensoria Pública. E em São Paulo, por exemplo, que a Defensoria é super lotada, até a OAB, para aquelas pessoas que têm baixa renda, pode indicar um advogado por um convênio com a Defensoria Pública a fim de ajudar as pessoas. Então, assim, não deixa de lutar pelo seu direito, porque você, por exemplo, não tem condições de contratar um advogado. Eu entendo que nem todo mundo tem a possibilidade, mas ninguém deve ficar desamparado por isso. Boa. Doutor, Perfeito. Seja sempre muito bem-vindo à nossa casa. Para mim é um prazer estar aqui. Muito obrigado, muito obrigado, Léo. É uma honra para mim estar aqui com vocês e até breve. Muito obrigado. Até breve. E é importante a gente falar isso. Eu acho que a forma como o doutor fala também dos direitos das pessoas encoraja, porque às vezes as pessoas já estão frágeis, né? Já estão cansadas de levar muito não, já está com uma vida complicada, não tem o dinheiro. Então, assim, não desista nunca de você, viu? Não desista nunca. Você de casa aproveita, tem pergunta, faz pro doutor que ele responde. Tem vários vídeos na internet também, @EltonFernandesAdvogados e eltonfernandes.com.br. Pode encontrar o doutor no YouTube também, porque tem vários vídeos, né, doutor? Obrigada. Muito obrigado, Eu como agradeço. sempre. Beijo para a família toda. Muito obrigado para vocês também. Obrigada.